Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Jó. Versículos 1 a 3 do capítulo 7. Jó se sentia como um escravo sob a tirania de seu senhor, ansiando por alívio e pagamento. A chegada da sombra, indicando o final de um dia de trabalho, é uma coisa grandemente desejada pelos trabalhadores. Versículos 4 e 5. A enfermidade de Jó pode ter sido uma combinação de doenças. Sintomas repulsivos, entretanto, apareciam por toda a sua pele, seu maior e mais sensível órgão físico. As chagas de Jó formavam crosta apenas temporariamente, pois logo se abriam e o pus que vazava ficava cheio de bichos. Versículo 6. Existe aqui um trocadilho. A palavra hebraica tikvah, T-I-Q-W-A-H, pode significar tanto esperança quanto fio. Tal como um tecelão que fica sem fio, os dias de Jó seguiam velozes para o seu fim, deixando-o sem esperança. Versículos 7 e 8. Jó se sentia como um sopro de vida. Pior que a do físico era a perda de esperança da volta da saúde. Versículos 9 a 16. Jó sentiu profunda angústia e amargura e falou honestamente com Deus sobre os seus sentimentos, a fim de extravasar suas frustrações. Jó sente que todos os seus movimentos estão sendo observados por Deus e talvez também pelos seus interlocutores, de modo que qualquer alívio físico ou mental lhe é negado. Jó pergunta-se se Deus o considera algo grande ou poderoso, como o mar ou um monstro marinho, porque ele sente que o seu sofrimento é desproporcional à importância do seu ser. Na literatura do Antigo Oriente, o mar é muitas vezes descrito ou personificado como uma ameaça à ordem criada que precisa ser restringido ou conquistado. Versículos 17 a 21. Jó se pergunta por que ele é tão importante para que Deus lhe dispense tanta atenção. Porque Deus causaria tanto sofrimento a alguém tão insignificante como ele? Jó, não entendendo a causa da sua doença, sente que as dores que sofre são visitações de Deus que, como um fiscal, está sempre espreitando os sofrimentos, está sempre espreitando os pensamentos de Jó, para descobrir mais motivos de impor-lhe ainda mais sofrimentos. Sempre há erro e imperfeições nos homens, portanto, cada fiscalização traria mais multa na forma de castigos. Agora nós vamos estudar o capítulo 8, versículos 1 a 7 do capítulo 8. Bildade atuou como advogado de defesa de Deus. Ele acusou Jó de falar como um falastrão inútil. Bildade acusou Jó de defender a própria inocência com um monte de balela e argumentou que aquelas circunstâncias representavam o castigo de Deus para os seus pecados e os de sua família. Bildade acreditava que os filhos pecadores de Jó receberam o que mereciam. Por implicação, Bildade sugeria que Jó havia pecado, por isso estava naquela condição. Mas porque Deus lhe poupara a vida, ainda havia esperança de mudança na sorte de Jó. Na mente de Bildade, Deus teria misericórdia apenas quando os seres humanos a merecessem. Mas a misericórdia, na verdade, jamais pode ser merecida. Versículos 8 a 10. Bildade apelou para a sabedoria tradicional. A vida é tão breve como uma sombra que desvanece. Versículos 11 a 13. Assim como o junco morre se não houver água para nutri-lo, assim também os ímpios perecerão. Para ter êxito, o homem precisa de Deus, a água da vida. Versículos 14 a 15. Bildade presumiu erroneamente que Jó estivesse depositando sua confiança em outras coisas e não em Deus. Assim, ele afirmou que tais apoios viriam a sucumbir. Versículos 16 a 19. Os ímpios são como uma videira que parece estar firmemente estabelecida no pedregal. Contudo, ela desaparece com facilidade e não deixa vestígios. Versículos 20 a 22. A argumentação de Bildade sobre Jó é de que ele não estava recebendo nenhuma ajuda de Deus por causa dos seus pecados. Esse amigo argumentou que Deus nunca lançaria fora um homem perfeito ou ajudaria malfeitores. Portanto, se Jó estava sendo castigado, ele era merecedor. Os versículos 21 e 22 contêm um apelo para Jó retornar a Deus. Assegurava que Deus não lança fora o justo. Ele enche sua boca com riso e os seus lábios com júbilo. E aqueles que o odeiam serão vestidos de confusão. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículos 1 a 2 do capítulo 9. Quando Jó diz: sei que assim é, ele está provavelmente afirmando que também acredita no que é o centro da resposta de Bildade. Deus é justo e não rejeitará os justos. Entretanto,
Contrastadas essas verdades e o modo como os amigos interpretaram as suas circunstâncias, Jó suavemente modifica a pergunta original do sonho de Elifaz e pergunta: como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se Deus é justo e Jó é verdadeiramente inocente da loucura ou da maldade que seus amigos sugerem, como ele poderia defender a sua causa? Versículos 3 a 13. Jó não segue adiante, respondendo aos pontos específicos do argumento de Bildade, mas em vez disso, descreve a dificuldade de qualquer pessoa defender uma causa diante de Deus, pois o Senhor controla as estrelas, o sol e o mar, tendo em vista o poder e a força dele. Jó respondeu a Bildade, enfatizando que o poder de Deus era grande, mas não sabia como ser justificado diante dele. As 3 constelações são mencionadas porque os antigos israelitas eram bastante influenciados pelo fato de Deus haver criado as constelações. Jó compreende que Deus o formara no ventre materno, dera-lhe vida e o abençoara, mas ele não entende como o mesmo Deus bondoso pode maltratá-lo tanto. Jó dá a entender que os seus sofrimentos são um castigo divino planejado desde o início de sua vida. Ele não compreende que o plano de Deus para os seus sofrimentos seja algo mais que um castigo. Versículos 14 a 24. Jó sugeriu que se Deus respondesse sua reclamação judicial, sua causa não teria nenhuma chance de vitória. Jó sentia que Deus o quebrantava sem misericórdia. Visto que Deus é onipotente, como poderia Jó esperar juízo? Sua falta de eloquência frustraria sua defesa. Jó expôs sua desesperança. Ele estava certo de sua inocência, mas em seu desespero imaginava que Deus era caprichoso e um tirano dominador. Jó achava que Elifaz e Bildade estavam errados. Deus não distinguia entre o reto e o ímpio. Visto haver um único Deus soberano, tudo deve finalmente remontar a ele. Jó diz que possuía integridade espiritual, ou seja, um coração puro para amar, servir e obedecer a Deus. Estava novamente afirmando que seu sofrimento não era resultado de pecados, que ele não estava disposto a confessar. Mesmo assim, Deus encontrou algo para condená-lo, ele pensava, tornando assim inútil contender com Deus. Jó denunciou Deus pelas iniquidades do mundo, acusou o Senhor de tratar a todos da mesma maneira, injustamente, e de até mesmo cobrir os olhos dos juízes terrenos para que não vissem a injustiça. Versículos 25 a 35. Entregadores correndo com mensagens, barcos deslizando rapidamente e águias fazendo voos rasantes transmitem a confusão dos doloridos e inúteis dias de desespero que Jó estava passando. Jó disse que se prometesse mudar para uma disposição de ânimo alegre, acabaria quebrando a promessa e Deus acrescentaria esse fato à sua lista de acusações. Nas regiões orientais, era comum que um juiz impusesse as mãos sobre a cabeça das duas partes de uma disputa, como demonstração de sua autoridade e desejo de oferecer um veredito imparcial. E a declaração de Jó implica que nenhum ser humano é digno de agir como juiz de Deus. Jó acusava Deus de prejulgar seu caso. Jó sentia que Deus estava determinado a não o ter por inocente. Jó sugeria que a visão de Bildade sobre arrependimento e autopurificação estava errada. Ele sentia que esses atos seriam inúteis. Usar sabão em vez de óleo para purificação indica uma medida extrema. Jó percebeu a necessidade de um árbitro para julgar entre ele e Deus. Nós encerramos aqui, então, o estudo dos capítulos 7 até o 9 do livro de Jó.